Pessoal, em processo penal, o tema de hoje é o ponto 5.6 do edital, que é prisão provisória. Prisão em flagrante, preventiva e temporária. Veja que o próprio edital da Polícia Civil trata prisão provisória como um gênero que tem espécies. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Essas três prisões são denominadas prisões cautelares. Por quê? Porque elas não decorrem de uma sentença penal transitada em julgado, elas têm natureza cautelar, para garantir determinada finalidade a bem do processo, a bem da prestação jurisdicional. Elas possuem natureza processual e excepcional. Por quê? Porque não se coaduna com o Estado democrático de direito prender as pessoas a bem do processo. Deve-se prender, em regra, se ela cometeu um crime, mas transitado em julgado, correto? Sob o manto da presunção de inocência. Veja que a gente não está entrando no mérito aqui da execução provisória da pena. O vídeo não é sobre isso e as prisões provisórias não são sobre isso também, porque a execução provisória da pena nada mais é do que antecipar a prisão-pena. Mas nós não estamos falando aqui da prisão-pena. Nós estamos falando aqui das prisões provisórias. Ok? As prisões provisórias guardam algumas características. A primeira delas é a acessoriedade, porque ela nunca é satisfativa. Ela impõe a existir um processo penal dentro de um prazo. Portanto, ela é provisória porque ela tem tempo para acabar. Ela guarda certa instrumentalidade porque ela serve o processo, ela é instrumental do processo. Ela deve ser, pessoal, proporcional, porque caso venha se prender provisoriamente alguém, aquele crime deve ser necessariamente grave. Não se pode prender provisoriamente alguém por um crime que sequer tem pena privativa de liberdade, por exemplo, ou se tem, é uma pena ínfima, de menor potencial ofensivo, facilmente substituível. Correto? Então, para se prender provisoriamente alguém, ao menos em tese, né, no mundo ideal do processo penal brasileiro, deve-se assegurar o seu caráter excepcional e a proporcionalidade com a gravidade do crime que se está investigando, processando. Correto? As hipóteses, o próprio edital já falou, é o flagrante, a preventiva e a temporária. Auri Lopes Júnior, na prisão em flagrante, ele defende que a prisão em flagrante ela é dotada de pré-cautelaridade. Porque quando se prende em flagrante, na verdade, o processo penal sequer nasceu. Qualquer um do povo pode prender em flagrante. Ela ainda não visa a servir o processo. Tá, a prisão em flagrante ela existe para combater a situação de flagrância, a certeza visual do delito. Mas uma doutrina mais tradicional coloca o flagrante nesse rol de prisões cautelares. O flagrante está previsto nos artigos 301 a 310. Esses artigos são autoexplicativos, mas só para colocar uma pitada doutrinária, o 302 ele tem 4 incisos e a doutrina costuma intitulá-los, dar nome a eles. O inciso 1 e 2, como flagrante próprio. O inciso 3, como flagrante impróprio. E o inciso 4, como flagrante presumido ou ficto. Fora destas hipóteses do 302, há ainda o flagrante esperado, válido,
admitido pela doutrina. O flagrante provocado, o qual, segundo o STF, é crime impossível, porque você está instigando a prática criminosa. E ele nunca vai se consumar, já que ele está sendo, todo o seu intercrimine está sendo controlado. E há também o flagrante forjado, figura esta rechaçada por todo o ordenamento jurídico, e quem faz um flagrante forjado, na verdade, está cometendo um crime. Se for autoridade policial, se for policial, agente de segurança pública, aí é mais grave ainda, impondo inclusive a pena disciplinar de demissão, fora as outras sanções aí das outras instâncias, das outras esferas. Temos a prisão temporária prevista na Lei 7.960 de 1989. A prisão temporária, pessoal, ela é uma prisão própria, exclusiva da fase investigativa da persecução penal. Ela só pode se dar em um rol taxativo de crimes e ela deve ser para assegurar a imprescindibilidade das investigações ou para realizar a identificação criminal, embora esse inciso segundo já tenha sofrido bastante críticas doutrinárias, mas ainda, pelo menos legalmente, é possível a prisão temporária nessa hipótese. Pessoal, a prisão temporária ela tem um prazo certo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 para os crimes comuns e por 30 dias, prorrogáveis por mais 30 para os crimes hediondos. Caso não saiba o que é ou quais são os crimes hediondos, recorra à Lei 8.072 de 90. Ok? Por fim, pessoal, a prisão preventiva, ela está prevista dos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, ok? Ela também tem pressupostos, requisitos, para além, claro, do periculum libertatis e do fumus comittis delicti, que são requisitos para todas as prisões cautelares, via de regra. Deve-se também observar o artigo 312 e o 313. O 312 é o que fala que a prisão preventiva ela vai ser realizada para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal ou a instrução, não é isso? Ou a conveniência da instrução criminal, acho que é isso. Recorram ao artigo 312. São os pressupostos. E ainda respeitando o 313, com as suas hipóteses, né? Crime doloso com pena máxima superior a 4 anos, reincidente ou aquele que pratica violência doméstica. Ainda pode haver prisão preventiva para o agente que não seja identificado e para aquele que descumpre as medidas cautelares diversas da prisão. Lembrado o artigo 318, que confere a disciplina da prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva, e lá tem o rol de hipóteses. E lembrar, só para pincelar o tema, que prisão preventiva, pessoal, ela pode ser decretada na fase de inquérito e na fase do processo.
Na fase de inquérito, o juiz não pode decretar prisão de ofício. Jamais, em nenhuma hipótese de prisão. Na fase de inquérito, o juiz não pode decretar de ofício. Ele deve esperar uma provocação por meio de uma representação da autoridade policial ou de uma requisição do Ministério Público. Ok? Contudo, na fase processual, sim, é possível que ele possa decretar a prisão de ofício. Um processo penal mais garantista, mais contemporâneo, capitaneado por Aurí Lopes Júnior, Gustavo Badaró, defende que, sim, de certo modo, essa atuação de ofício do juiz ela é questionável pelo princípio acusatório. Veja, um juiz que decreta a prisão de alguém de ofício, sem ninguém provocar, você espera que a sentença dele vai ser como? Absolvendo? Difícil, né? Difícil. Se ele já decreta a prisão assim de ofício, como é que será a sentença dele? Provavelmente vai ser um decreto condenatório. Ele está, de certa maneira, antecipando o juízo dele, antecipando a convicção dele. Mas, assim, o importante a saber é que diariamente temos prisões decretadas de ofício na fase judicial. Isso não é contestado, isso é criticado por parte da doutrina. Mas a lei permite que o juiz assim o faça, ok? Visão panorâmica de prisão em flagrante preventiva e temporária, tá aí.